Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante, baseado no livro de João, capítulo 3, versículo 3, cujo título é Conversão. A Bíblia nos ensina que o homem pode passar por uma transformação radical, espiritual e moral, produzida por Deus. A palavra utilizada por Cristo Jesus para esse fato é denominada de nascer de novo. No terceiro capítulo de João, nos é ensinado que o novo nascimento é produzido por Deus no homem quando este deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós sabemos que o homem está morto pelos seus delitos e pelos seus pecados, e que sua grande necessidade é de vida. O homem não possui dentro de si a semente da nova vida. Esta somente tem de vir de nosso Senhor, nosso Deus. Esse novo nascimento, irmãos, é mais do que uma simples reforma. O homem, ele procura sempre reformar-se, mas as reformas por ele feitas são temporais. Porém, a transformação feita por Deus muda a natureza e o caráter da pessoa. Nós podemos ilustrar o que falamos de uma maneira bastante simples. Um grupo de pessoas, manicures, barbeiros, pedicures, estilistas e alfaiates, eles resolvem demonstrar o valor da sua arte e para isso pegaram um mendigo, da pessoa de rua, num bairro pobre e cortaram-lhe o cabelo, fizeram-lhe os pés e as mãos, maquiaram-no e por fim vestiram-nos com finíssimas roupas. Dessa forma eles puderam demonstrar o valor do bom corte de cabelo, da estética humana e da boa aparência quando uma pessoa se encontra produzida por bons profissionais. Mas 3 dias depois, o menino estava novamente transformado em um homem péssimo. Ele estava na sarjeta novamente. Ele fora extremamente transformado em um homem de aspecto respeitável. Mas os impulsos de seu ser íntimo não se havia transformado. Ele tinha se transformado externamente, mas internamente ele não havia sido transformado. Ele foi perfumado, foi bem tratado, mas não modificado. Com esse exemplo, irmãos, nós podemos dizer que lavar um porco, escová-lo e até mesmo borrifá-lo com perfume e colocá-lo na nossa casa, mas ao soltarmos, ele vai pular na primeira poça de lama que encontrar pela frente. Isso porque é essa a sua aparência, a aparência externa dele. Ela pode até ser mudada, porém no íntimo, ele continua sendo um porco. Sim, e a sua natureza íntima não é modificada. E ele fará justamente aquilo que ele está acostumado a fazer. Então, tais mudanças feitas pelo homem é e será sempre temporária.
Porém, a Bíblia nos ensina que é o novo nascimento, essa mudança feita por Deus, o homem entra num mundo novo. A transformação não é externa, ela começa de dentro para fora. A transformação que ocorre no homem se processa com diversos contrastes. Sim, concupiscência e santidade, trevas e luz, morte e ressurreição. Então, um estranho ser se torna um cidadão do reino de Deus. A sua vontade é modificada. Os seus objetivos na vida são transformados e a sua disposição mudada. As suas afeições transmutadas e a sua disposição mudada. E ele passa, irmãos, a apresentar propósitos e significados em sua vida. No novo nascimento, irmãos, nasceu uma vida nova em sua alma, no seu interior. E ele recebe nova natureza e novo coração. Torna-se uma nova criatura. Nenhuma religião é suficiente para salvar uma pessoa. Nem mesmo a lei de Moisés era suficiente. Nada poderá salvar uma pessoa, pois tais coisas não atendem às exigências para a salvação. Uma salvação que é pessoal, uma salvação do ser humano. Pois para que uma pessoa seja salva, é necessário nascer de novo em Cristo Jesus. Somente quem tiver essa vida de Cristo, poderá entrar no reino dos céus, reino de Deus. Para isso, irmãos, é necessário possuir a vida eterna, pois essa vida em Deus fará a transformação, esse encontro com Cristo tornará o homem em outro, sem que ser mudado. Ah, irmãos, essa mudança do caráter, mudança da conduta e até mesmo o ambiente só pode ser concedido por Deus. Nós podemos citar como exemplos as mudanças ocorridas em alguns personagens citados na Bíblia. Sim. Nós podemos citar o endemoniado de Gadareno. Está lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 e 29. A mudança sofrida por Zaqueu, está lá em Lucas 19, 8. Por que não falar da mudança na vida de Paulo? O Saulo, está lá em Atos, capítulo 9. O carcereiro filipense, está lá em Atos 16. Enfim, nós temos uma infinidade de exemplos que podem ser citados de mudanças de pessoas na Bíblia Sagrada. Mas essa transformação, irmãos, não foi determinada para alguns ou algumas pessoas. Ela foi determinada para todos. Todos mesmo que colocarem a sua confiança em Cristo Jesus. Então, como eu falei, não é para alguns, é para todos. Mas o princípio é colocar sua confiança em Cristo Jesus como Senhor e Salvador
da sua vida, Salvador pessoal da sua vida. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa pode receber esse novo nascimento. Olha bem, qualquer pessoa. Essa nova vida é algo que você pode receber agora, já. É só você querer. Olha, Deus oferece a vida eterna a todos os que queiram receber. A vida eterna é um presente, irmãos. É um presente dado por Deus. Há um momento em que não a possuímos e outro em que a possuímos, que temos ela. Mas deve haver um momento em que ela seja aceita. E nesse momento em que a receber, nós podemos reconquistar o paraíso que perdemos no Jardim do Éden. Sim, nós podemos recuperá-lo através de Cristo Jesus e somente dele. Com essa nova vida, irmãos, podemos transformar o mundo em que vivemos. Essa é a única esperança para esse mundo, um mundo perdido, um mundo envolto em trevas. Este é o remédio único e disponível para uma geração doente e agonizante. Uma geração sem esperanças. Não há outra solução. Não há. O homem tem de passar por uma renovação, mas tem de ser completa, vindo de dentro para fora. Uma renovação que vem de dentro, do seu interior, do seu íntimo. Mas essas perguntas ecoam no ar. O que posso fazer para receber Cristo Jesus? O que devo fazer para ser perdoado dos meus pecados? São perguntas que a gente ouve todos os dias. E ela foi feita através dos tempos e indica os anseios espirituais do homem. E esses anseios não mudaram muito. Com todos os séculos que passamos, que o mundo viveu, ainda assim, as mesmas perguntas se fazem hoje. Sabe, irmãos? Essa mesma pergunta foi feita por um jovem rico para Cristo Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Foi perguntado para Pedro, após ter anunciado o sermão no dia de Pentecostes. Está lá em Atos 2:37. O eunuco pediu a Felipe. Atos 8:36. O carcereiro filipense pediu a Paulo e Silas. Está lá em Atos 16:30. Ainda hoje, milhares e milhares de homens e mulheres mostram-se preocupados com que resposta podem obter para estar certo de que deve fazer alguma coisa para Cristo. Eles esperam por uma resposta. O que deve fazer o homem para reconciliar-se com Deus? Essa pergunta pode ser respondida com simplicidade, uma vez que Jesus
tornou tudo tão simples e muitas vezes nós nos complicamos tanto as coisas por nada. Ele respondeu as perguntas para essas pessoas com frases curtíssimas. Ele simplesmente apresentou a mensagem de Deus com tanta simplicidade que muitos não podiam compreender o que ele queria dizer. E a resposta é tão simples. Crê no Senhor Jesus. Poucas palavras, apenas 4. Crer no Senhor Jesus. Isso é tão simples, irmãos, que milhões de pessoas se confundem. A única decisão pela qual podemos converter-nos, sim, é nossa decisão de crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Sabe, irmãos, não é preciso arrumar as nossas vidas primeiro. Não. Não é preciso acertar antes as coisas em casa, nos negócios, onde quer que seja. Não é preciso tentar abandonar algum hábito que nos esteja impedindo de chegar a Deus. Nada disso é necessário. A única coisa realmente necessária para ser salvo é crer no Senhor Jesus. Esse fato, irmãos, é chamado na Bíblia Sagrada de conversão. Conversão. A palavra conversão significa voltar-se. A Bíblia mostra Deus suplicando ao homem que se volte para Ele. É impossível ao homem, no entanto, voltar-se para Deus a fim de arrepender-se, ou mesmo crer sem a ajuda de Deus. Sabe, irmãos? Tudo o que nós podemos fazer é pedir. É pedir. Sim. Tudo o que nós precisamos fazer é pedir a Deus que nos volte. Quando o homem apela para Deus, é concedido a ele o verdadeiro arrependimento e a fé. Por esse motivo é que o apóstolo Paulo podia dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Uma coisa é certa, a Bíblia nunca pede ao homem que se justifique, regenere e converta, ou salve-se a si mesmo. Só Deus pode fazer essas coisas. Os elementos da conversão, irmãos, são arrependimento e a fé. Sim. O arrependimento traz consigo um reconhecimento do pecado que acarreta culpa e rebaixamento pessoal diante de Deus. Mas não quer dizer um desprezo servil por si próprio. Não. O arrependimento quer dizer uma mudança de sentimento. O arrependimento também quer dizer uma modificação de propósito. E leva consigo a ideia
de uma rejeição íntima do pecado pelo exercício da vontade. O arrependimento torna-se a chave e o perdão de Deus. Irmãos, o portão para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Sim. O segundo elemento da conversão é a fé. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Como é natural, irmãos. Devemos também compreender o que essa palavra crer implica. Ela implica em confiar e entregar-se. A Bíblia diz que sem fé não é possível agradar a Deus. Na Bíblia, a fé é descrita como a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé não é apenas seguir a Cristo. Não. É apoderar-se de Cristo. Pois Ele é o objeto da nossa fé. Não é apenas um sentimento subjetivo, mas um ato objetivo. É crença numa pessoa. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. A fé também é compromisso, irmãos. Na verdade, a fé é o que sabemos, como nós nos sentimos e o que nós fazemos a respeito de Cristo Jesus. E assim ela se torna em ação. E essa ação é fé e é compromisso. Você está disposto hoje a voltar-se para Cristo? Você está disposto a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Então tome a sua decisão, porque o momento é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde. Amém.